Olá a todos. Vamos hoje apresentar para vocês a nossa aula 9 do nosso curso de Administração Linux, que trata do sistema de arquivos. Bom, então, prosseguindo, temos aqui uma pequena introdução do que seria o sistema de arquivos, no sentido que ele é uma forma estruturada de organizar a informação e um sistema de armazenamento, né? Associado também a um conjunto de rotinas que vão permitir ao sistema operacional realizar o controle do acesso ao sistema de armazenamento secundário. Pode também ser entendido como um conjunto de chamadas de sistemas que permite que as aplicações realizem de uma forma uniforme as operações de entrada e saída, como a tradução de nomes em endereços físicos no disco, né? Leitura e gravação de dados, e a criação e eliminação de arquivos. Os sistemas de arquivos são construídos em cima de dispositivos de blocos, como são conhecidos sistemas fisicamente propriamente ditos, né? E a informação é manipulada em blocos, em cluster ou blocos, que é um grupo de setor, sendo que setor é o menor pedacinho físico do disco, né? Então, um cluster, um bloco, ele pode ter 2, 3 ou mais setores do disco, e eles são todos lidos e escritos de uma vez só. Então, o cluster tamanho vai variar entre 1 kilobyte, né, até 64 kilobytes. 4 kilobytes é o tamanho mais comum que a gente encontra. Isso vai depender muito do sistema operacional, dos sistemas de arquivos utilizados e outros fatores assim. Tá? Então, quando você armazena um arquivo no disco, você tem sempre uma perda de informação. Se você, por exemplo, sua informação for menor do que 4K, você vai perder metade lá, ou mais do bloco, né, ou do cluster, porque vai ficar vazio. Tá bom? Então, mesmo para os arquivos maiores, né, você acaba sempre, no último bloco, não preenchendo ele totalmente. Então, na média, a gente perde metade do tamanho do cluster para cada arquivo armazenado. Por isso que não é comum ver clusters muito grandes para evitar essa perda que a gente chama de fragmentação interna. Tá bom? E ela, se o cluster bloco for muito grande, então essa perda aumenta. Tá? Há diversos tipos de sistemas de arquivos disponíveis para utilização pelo sistema operacional Linux. Mas todos eles têm um conjunto de características comuns que a gente vai apresentar para vocês a seguir. Um sistema de arquivos ele é constituído por duas partes distintas. Os arquivos propriamente ditos, né, uma coleção de arquivos, cada um com a sua própria informação. Então, o arquivo do ponto de vista do sistema de arquivos, né, o arquivo é uma unidade, que ela pode ser movimentada, lida, apagada. Você não consegue ler, apagar meio arquivo, né? Ao menos você abre para editá-lo, mas não há comandos para fazer isso no sistema de arquivos, né? Então, a coleção de arquivos, o conjunto de arquivos é uma parte do sistema operacional, e a outra parte é o diretório, que é como você encontra essa informação, esses arquivos, no disco, no sistema de armazenamento. A gente fala disco de uma maneira geral, mas pode ser um SSD, né, um dispositivo de estado sólido, outro tipo ainda de armazenamento secundário. Tá? Então, a questão, o arquivo é importante porque você não precisa ficar lidando nem com os setores, aquelas unidadezinhas bem pequenas do disco, muito menos com os blocos ou os clusters. Né? Então, você não quer saber que cluster e que bloco está o meu arquivo. Não sei, eu só lido com o arquivo. Eu não me preocupo saber fisicamente onde é que ele está armazenado. Então, esses arquivos podem, então, ser criados, lidos, escritos, movimentados, copiados, renomeados, apagados, entre outras operações, como uma única unidade pelo usuário. Há vários tipos de arquivos de informação que podem ser armazenadas em um arquivo: textos, programa-fonte, programas-objeto, programas executáveis, imagens, áudio, vídeos, etc. Embora a gente tenha essa distinção
nossa de usuário que os arquivos são diferentes, na verdade é tudo em formato binário. Tá? O que efetivamente distingue um do outro talvez seja a extensão que eles utilizam, né? E o programa que vai manipular esses arquivos. Tanto que se você mudar a extensão de um arquivo, né, ele não passa de texto para imagem só porque você mudou a extensão. Ele vai continuar arquivo de texto. Aqui é uma figurinha mais ou menos mostrando essa ideia dos usuários, cada usuário com o seu conjunto de diretórios e cada diretório apontando então para os arquivos, e os arquivos estão alocados fisicamente em blocos ou clusters no sistema de armazenamento. Tá. Os metadados de um sistema de arquivos são uma estrutura de dados, né, que garante que todos os dados do disco estejam devidamente organizados e acessíveis. Quase todos os sistemas de arquivos têm sua própria estrutura de metadados, que é uma das razões pelas quais os sistemas de arquivos apresentam diferentes características de desempenho. É extremamente importante manter os metadados intactos, pois, do contrário, todos os dados do sistema de arquivos vão ficar inacessíveis. Então, metadados são aquele conjunto de informações associada a cada arquivo ou diretório, por exemplo, o dono, data de criação, etc., coisas assim. Tá? A gente vai ver mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Além disso, no Linux, né, de uma forma geral, o inode é uma estrutura de dados, né, que contém várias informações sobre o arquivo, incluindo o tamanho, número de links, de apontadores para aquele arquivo, ponteiros para as posições que ele ocupa no disco, né, os blocos que ele ocupa no disco, e a data, a hora de criação, modificação e acesso. Ou seja, aqueles metadados estão associados a uma estrutura de dados chamada inode. Como forma de aumentar a confiabilidade do sistema de arquivos, muitos sistemas implementam uma área chamada de journaling, onde são registradas todas as transações que modificam o sistema de arquivos. Então, caso haja algum problema, uma falta de luz, alguma coisa assim, você pode restaurar o seu sistema de arquivos para um estado confiável, conhecido anteriormente. Mas nem todos os sistemas de arquivos têm esse journal, esse sistema de journal, que é uma área reservada, separada no sistema de arquivos, para que as modificações, onde as modificações são registradas, de modo que elas possam ser refeitas, né, em caso necessário. Então, fundamentalmente, todas as mudanças nos metadados, tais como nome, data de criação, modificação e tamanho, são escritas sequencialmente em um arquivo de log, em vez de ser aplicado diretamente no sistema de arquivos, no caso do journal. Né? As medidas que elas vão sendo efetivamente completadas são removidas desse log. Caso haja uma falha no sistema, ao se iniciar o computador, esse arquivo é verificado e as transações não completadas são então novamente realizadas. Um sistema de arquivo com journal reduz significativamente o tempo de recuperação do sistema de arquivos, porque não há necessidade de um processo longo de verificação quando o computador é ligado. Lembrando que, hoje em dia, há técnicas, né, outros recursos mais modernos que o journal para garantir a confiabilidade do teu sistema de arquivos. Há vários tipos de sistemas de arquivos, desde lá do comecinho da história do Unix, né, até os dias de hoje. E aqui tem uma listagem com algum desses sistemas. O FS é um dos primeiros sistemas a serem utilizados no Unix, seguido depois pelo EST2, que já presente no Linux, né, compatível com o FS, o EST3, que já tinha journal, o EST4 também com journal, o B3FS, o sistema de arquivos Copy on Write, que a gente vai falar sobre ele mais tarde, o RISE-FS, que é baseado em árvores balanceadas, o XFS, que é um sistema de arquivos desenvolvido pela STI, JFS, também com journal, desenvolvido pela IBM, o VFAT, FAT16, FAT32, que é da Microsoft, né, mas que o Linux consegue montar também, além do NTFS, e outros sistemas de arquivos, como HSFS, sistema para CD-ROM, e NFS, sistema de arquivos remotos, que a gente não vai cuidar nem tratar disso na nossa aula. A distinção, há várias diferenças entre esses sistemas de arquivos. A maior delas é o tamanho máximo de um arquivo, tá? E tamanho máximo do sistema de arquivos de maneira geral.
Então, por exemplo, o S2 só tem 1 terabyte de tamanho máximo para cada arquivo, e o tamanho máximo do sistema de arquivos é só de 4 terabytes. Não é muita coisa. Assim como o S3. A diferença do S2 para o S3 é justamente o journal. Eles não têm assim, muitas outras diferenças, além da licença do journal. Já o S4, que também tem journal, ele tem 16 terabytes de tamanho máximo para cada arquivo e 1 exabyte, tá? Que é 1 milhão de vezes mais, né? Que é tera, peta, hexa, né? Então, 1 milhão de vezes mais tamanho de capacidade do que o S3, dos sistemas de arquivos como um todo. Outros sistemas de arquivos aí a gente tem elencados. Vamos dar aqui uma atenção especial ao BTRFS, que tem 16 exabytes para cada arquivo e 16 exabytes para o tamanho máximo do sistema de arquivos. Tá? Além disso, o LVM, que não é exatamente um sistema de arquivos, mas uma camada intermediária, né, do sistema de arquivos propriamente dito e o usuário, né, ele tem no máximo 256 GB, né, como um tamanho máximo. Para você criar cada um desses sistemas de arquivos num disco que não esteja formatado, ou mesmo para apagar um disco e formatar ele totalmente, os comandos são esses que você pode utilizar. No H2MKE2FS, no H3 MK2EFS menos J, porque eu já falei, a diferença da H3 por 2 é apenas o uso do journal. No 4, MKFS.H4, B3FS, MKFS, B3FS e assim por diante. Tá bom? Para verificar quais sistemas de arquivos são suportados pelo kernel, você pode executar o comando cat/proc file systems. Então, para verificar quais sistemas de arquivos estão montados, vários comandos podem ser utilizados. df-th, pipe, né, grep, né, ctrl-dev, né, ls blk-f e outros comandos que a gente vê aí. Eu recomendo vocês, por favor, executarem esses comandos para verificar, então, no computador de vocês, quais são os sistemas de arquivos que estão montados, né? Então, esses comandos, cada um deles oferece maior ou menor número de detalhes sobre os dispositivos. E é interessante que vocês façam esse experimento no computador de vocês. Vamos falar, então, um pouquinho mais de alguns desses sistemas de arquivos que a gente elencou. O S2 é muito similar ao FFS do BSD, que, por sua vez, é muito similar ao UFS, né? Só a diferença entre eles é a política de alocação de disco. O FFS usa blocos de 8 KB e fragmentos de 1 KB. Já o UFS, né, usa blocos de 1 KB por padrão, mas também suporta blocos de 2 e 4 KB. Isso aumenta o desempenho, ele aumenta o desempenho alocando blocos, lógico, adjacentes em posições físicas próximas disso. Ou seja, se você tem um arquivo com vários blocos, ele vai procurar alocar esses blocos juntinhos lá no disco. Ele não tem journal de metadados, ou seja, verificações rotineiras do sistema de arquivos pode levar bastante tempo. Ou seja, quando você liga a máquina, né, ele vai lá fazer uma verificação e, eventualmente, você pode ficar demorando para percorrer todos os nodes, mistura de arquivos, superblocos, etc., para poder verificar se o sistema está íntegro. Já com o journal, já repito, tudo isso é muito mais fácil. O S2 suporta os tipos de arquivo Unix, arquivos regulares, diretórios, arquivos especiais de dispositivos, links simbólicos. Isso é funcional, é claro, né? A qualidade, primeira condição para o sistema de arquivos no Linux é você ter toda a funcionalidade disponível. Ele gerencia sistema de arquivos criados em partições de até 4 terabytes, suporta números longos com até 255 caracteres, podendo estender até 1012 entradas de diretório de tamanho variável, ou seja, cada entrada pode ter, unicamente pode ter 1012 ponteiros para outros arquivos ou outros diretórios. Tá? Reserva alguns blocos para o superusuário, normalmente é 5%. Tá? Se a gente olhar aqui, então, a estrutura S2, tem um bloco de boot, vários grupos de blocos, né? Diversos grupos de blocos. Dentro de cada bloco tem um superbloco, tá? Os descritores de grupo, tá? Para encontrar os outros grupos, né? Mapa de bits de blocos do
daquele grupo, mapa de bits de nodes daquele bloco, tabela de nodes e os blocos de dados propriamente ditos. Ou seja, esse mapa de bits, de blocos, mapa de bits de nodes, é o espaço livre disponível, tá, naquele bloco, e também é o mapa de blocos ocupados, né, de nodes que são utilizados. Tem ali também uma tabela de nodes para descrever cada um dos nodes ali ocupados, e finalmente a informação propriamente dita, tá, que vem a seguir. Tá? Então, o diretório é apenas um arquivo e, portanto, não aparece na estrutura do sistema de arquivos, né? Ao contrário do sistema de arquivos do Windows, né, do FAT. Então, você tem essa divisão lógica do disco, né, a partir do bloco de boot, em vários grupos de blocos, cada grupo de blocos com um superbloco. Dentro dele tem lá a descrição, essas informações todas. Não é assim tão importante saber isso assim, na ponta da língua, mas é bom ter uma ideia de como isso é gerenciado, organizado dentro do teu sistema de arquivos. Então, cada grupo de blocos contém uma cópia do superbloco e da tabela de descritores do grupo de blocos, e todos os grupos de blocos contêm um mapa de blocos, um mapa de nodes, uma tabela de nodes e, por fim, os próprios blocos de dados. O superbloco tem informações importantes que são cruciais para iniciar o sistema operacional. Cópias de backups então, são feitas em vários grupos de blocos nos sistemas de arquivos. Geralmente, apenas a primeira cópia, né, encontrada no primeiro bloco do sistema de arquivos, é usada quando o computador é ligado. O descritor do grupo de blocos armazena a localização do mapa de blocos, do mapa de nodes, do início da tabela de nodes para cada grupo de blocos. Essas informações, por sua vez, são armazenadas em uma tabela de descritores de grupo. O superbloco contém informações de controle do sistema de arquivos e possui um tamanho de 1024 bytes. O tamanho mínimo do bloco é de 1024 bytes, o que é alcançado com exceção de bytes, bytes em branco, né, para preencher até 1024. Tanto os arquivos como os diretórios no S2 são representados por inodes, né, que tem um número único no sistema de arquivo. Então, quando você está lidando com um arquivo, na verdade você está falando físico para valer, é um inode. O nome que você utiliza é uma representação simbólica que está gravada no diretório, né, a respeito daquele inode. Tá bom? Então, o inode é que tem os dados sobre o tamanho, as permissões, as propriedades, né, e a localização do disco do arquivo ou diretório. Existe, então, um ponteiro para os primeiros 12 blocos, que contém os dados do arquivo no inode, e há um ponteiro para um bloco indireto, que contém ponteiros para o próximo conjunto de blocos. Então, à medida que o arquivo vai crescendo, você vai ganhando mais... A árvore vai crescendo, vai descendo, né, em termos de indexações. Um ponteiro para um bloco duplamente indireto e um ponteiro para um bloco triplamente direto. Então, no finalzinho, você vai ter um ponteiro para um bloco indireto, um ponteiro para um bloco duplamente direto e um outro ponteiro para um bloco triplamente direto. Não tenho aqui, no momento desse desenho, mas a ideia é que, se não couber tudo no primeiro nível giratório, você tem 3 ponteirinhos no final para você poder expandir e crescer essa árvore se necessário. O S3 é a versão com journal do sistema de arquivos S2. Tem lá, permite a recuperação rápida de erros, de falta de luz, inicia bem mais rápido o teu computador. É uma opção muito bom e confiável. Tem uma opção adicional de catalogar hash bitrate, que permite um alto desempenho na maior parte dos casos, tá? De catalogar os arquivos utilizando o hash bitrate. Você pode ativar esse catálogo adicionando a opção "-o" e o índice, né, que você vai utilizar ao comando mk-2fs. Em resumo, o S3 é um sistema de arquivos excelente, mas está em desuso e foi substituído pelo S4. O S4 é a versão com journal, mas ele tem uma capacidade muito maior do que o S3. Ele faz uso do checksum no journal para garantir que mais ainda a integridade dos blocos do journal, uma vez que é um dos arquivos mais utilizados do disco. Ele foi totalmente reescrito, tem diversas inovações para melhorar o desempenho e, como eu disse, aumentar o tamanho máximo dos arquivos e de todos os sistemas de arquivos.
Tem um problema também crônico, crítico, né, no Linux, que era do 2038, já que o Linux e Unix, de maneira geral, inicia a contagem a partir de 1970, e lá a partir de 2038 tinha um bugzinho que não ia poder mais contar a idade dos arquivos, ia voltar lá para trás, para 1970 de novo. Tá? A verificação do sistema de arquivos também é mais rápida que no S3. O limite de subdiretórios foi aumentado de 32 mil para 64 mil, né, dobrando a capacidade de subdiretórios. No Unix e Linux, cada diretório e arquivo está associado a um inode, né, já falamos, que possui um número único e exclusivo do sistema de arquivo. Então, esse número, na realidade, é o arquivo. O nome é só um mapeamento para esse número. Então, você manda apagar, deletar, etc. A primeira coisa que faz o sistema operacional é converter o nome que você deu para o número do inode e assim, então, fazer esse acesso ao teu arquivo. O identificador do sistema de arquivos e o número do inode se combinam para formar um identificador único, independente de quantos sistemas de arquivos estão montados no seu sistema Unix e Linux. Então, cada sistema de arquivos tem lá um identificador e, independente de quantos discos estão montados, quantos volumes, né, estão montados, quantos sistemas de arquivo você tem, você vai ter um número único para cada um dos seus arquivos. O sistema de arquivos legado, como S2 e S3, usam o sistema de mapeamento que é ideal para arquivos pequenos, porém ineficiente para arquivos muito grandes. O sistema de arquivos S3 suporta apenas um tamanho máximo, o sistema de arquivos de 6 terabytes, um tamanho máximo de arquivo de 2 terabytes. Tá? O S4, então, já foi estendido para 1 exabyte, 1 milhão de vezes maior, mais ou menos, e cada arquivo pode ter até 16 terabytes. Outra vantagem do S4 é o suporte para a criação de um número ilimitado de subdiretórios, um diretório em comparação com 32.000 no S3. Né? Foi dobrado isso. Né? A verificação no sistema de arquivos realizado no S3 leva muito tempo a ser realizada e foi bastante otimizada no S4. A precisão do registro de data e hora de criação dos arquivos também, data de criação, data de alteração, de escrita, etc., é armazenada em nanosegundos no S4 em vez de segundos, de modo que permite o seu uso em sistemas de missão crítica que tem que fazer essa distinção dessa diferença de tempo de criação. Foi realizado um aumento do tamanho do inode de 256 bytes, de 128 para 256 bytes, né? E faz também uma coisa chamada reserva de inodes, ou seja, alocar vários inodes quando o diretório é criado para que eles sejam utilizados quando novos arquivos forem criados nesse diretório. Você não espera você criar um arquivo para criar um inode, ele vai criar lá uns inodes sem nome, né? Já quando você cria um diretório. Então, a criação de arquivo com ação de apagar é mais eficiente. Aqui então, tem aquele desenhozinho que eu fiquei devendo lá atrás. Se você olhar aqui em cima, tem um modo, tá? O proprietário, né? Desculpe, tem 1 byte para o modo, 2 bytes para o proprietário, 3 bytes para o timestamp, tamanho, bloco, os blocos diretos são 12, um apontador para um nível de direção, que vai apontar para o outro carinha que vai apontar para os blocos de dados, né? Um que tem dupla direção, que aponta para um inode, que aponta para outro inode, que aponta para outro inode, que aponta para os dados, e o de tripla, né? Então a gente tem assim esse aumento dessa indexação à medida que o sistema de arquivos, o arquivo vai aumentando o tamanho. Então arquivos menores são acessados, né, indexados mais facilmente, e permite também a você estender e aumentar o tamanho do teu arquivo à medida que for necessário, aprofundando-se nessa árvorezinha de nodes. Então, o S4 tem lá o boot bloco, os vários grupos de blocos, dentro de cada bloco o superbloco repetido, o descritor de grupo, o mapa de bits dos blocos de dados que estão vazios, o mapa de bits dos nodes que estão ocupados, a tabela de nodes e, finalmente, os blocos de dados. Tá bom? O comando dump2fs permite obter informações sobre o superbloco e grupo de blocos para o sistema de arquivos do S2, 3 e 4.
O comando debug.fs é um programa de depuração interativo para um sistema de arquivos. Ele pode ser utilizado para examinar e modificar um sistema de arquivo S2, 3 e 4 quando a coisa ficou feia. Tá? E o comando tune2fs permite que o administrador do sistema ajuste parâmetros do sistema de arquivo do S2, 3 ou 4. O valor total dessas opções pode ser mostrado com "-L". Eu não tenho aqui exemplos de utilização desses programas, então eu recomendo vocês darem uma olhadinha no manual, executarem os programas e verificarem aí como é que é o jeitão aí deles na execução deles. São programas interessantes que dá assim, aquele handicap, assim, quer dizer, aquela você consegue sair um pouquinho na frente dos outros se você conhece esses comandos, você permite examinar melhor o teu sistema de arquivo, não ficar só ali na superficialidade do ls, do cd, essas coisas todas. O JFS, Sistema de Arquivos com Jono da IBM, está aqui só mencionado, né? Maiores detalhes você vai encontrar lá no JFS sourceforge.net, está lá disponível mais detalhes. Ele é open source, tá? Mas pouco utilizado. O RaiZFS é um sistema de arquivos baseado em árvores balanceadas, que ele tem uma certa vantagem em termos de desempenho, né? Mas ele não é muito confiável, tá? Tem alguns problemas de confiabilidade. Tá bom? E ele tem um journal de metadados, pode ser utilizado tanto como sistema de arquivo genérico, quanto para casos em que haja criação de sistemas de arquivos enormes. O uso de muitos arquivos pequenos, arquivos muito grandes de diretórios, contendo dezenas de milhares de arquivos. Durante o tempo foi o sistema padrão do SUSE, sendo substituído pelo Bitrfs e XFS. É a vida. Então, hoje também não é um sistema muito utilizado, o RaiZFS. XFS é um sistema robusto, sim, confiável e muito utilizado assim, no mundo corporativo, né, vamos dizer assim. É recomendado em sistema de arquivos ou em sistema rodando Linux, com equipamentos SCSI de ponta, um armazenamento de camadas de fibra, Fibre Channel, etc. Pelo fato de XFS criar agressivamente cache de dados em uso da memória RAM, programas que não tomam precauções na hora de escrever os arquivos podem perder uma grande quantidade de dados se o sistema for desligado sem aviso. Não está aqui no slide, mas eu já utilizei o XFS e não tive problemas de perda de conteúdo por falta de luz, nada disso. Tá? Ele está falando ali simplesmente, no caso de você for desligar a máquina, eu acredito, né? Sei lá, sem muito cuidado, né? Mas não tenho observado, não observei nenhum problema ao utilizar o XFS. São bem confiável, bem robusto e bem utilizado em data center, em sistemas corporativos. O BTFS é a novidade nessa área, né? Ele é um sistema de arquivos de código aberto para o Linux, baseado nos princípios de cópia escrita, copy and write em inglês, e seu nome deriva do uso de árvores B para armazenar estruturas internas do sistema de arquivos. Os sistemas de arquivos do Linux geralmente endereçam o armazenamento do tamanho de blocos de 4 KB, e quando o arquivo é menor que 4 KB, o BTFS armazena diretamente no metadados a informação. Assim você ganha uma vantagem sobre os sistemas de arquivos que gastam um bloco inteiro de 4 KB para armazenar. Então você vai fazer esse uso direto no metadados, facilitando o acesso, né, economizando espaço, etc. Ele realiza a compressão transparente dos arquivos, quando for vantajoso, usando 2 métodos de compressão: o LZO, que é o padrão, e que tem uma taxa de compressão melhor, ou o ZLib, que oferece a compressão mais rápida. O copy and write é uma técnica para implementar uma operação de duplicação ou cópia em arquivos. Se um arquivo for duplicado, mas não for modificado, não é necessário copiar um novo arquivo. Os blocos são compartilhados entre a cópia e o original. Tá? Então, a gente tem aqui então que quando você tem um arquivo, você cria um novo, o novo aponta para o antigo. À medida que você vai modificando o antigo, ele vai alocando novos blocos, tá? E atribuindo ao arquivo novo. Okay?
Então, lá, enquanto não houver alterações, você mantém os blocos originais. Quando for feita uma escrita, apenas os blocos afetados são alocados e escritos a um arquivo novo. Significa que o número mínimo de novos blocos é alocado. Ao copiar arquivos dessa maneira, é possível reduzir significativamente o consumo de cópias de blocos não modificadas, ao mesmo tempo que adiciona uma pequena sobrecarga às operações de escrita nos arquivos. O uso do copy and write facilita também que recursos do sistema de arquivos como replicação, migração, backup, restauração de dados, né, sejam feitos com mais rapidez e confiabilidade, sendo ideal tanto para HDs, discos rígidos, como SSDs, discos de estado sólido. O BitreFS vai detectar automaticamente unidades de estado sólido e desativa as otimizações que utiliza o disco convencional. Tá? Por exemplo, o disco rígido é extremamente importante armazenar os dados que são relacionados próximo dos outros, para reduzir o tempo de busca. Isso consome tempo de processamento para resolver como é que vai ser feito. Né? E não é tão importante e pode ser dispensado, por exemplo, num disco de estado sólido. O BitreFS também pode ser utilizado para gerenciar todo tipo de RAID, podendo adicionar e remover dispositivos online e converter livremente entre os níveis de RAID, RAID 0, RAID 1, após a criação do sistema de arquivos, e também pode duplicar metadados ou dados em um único disco ou múltiplos discos. Então, isso também é bem interessante. Uma grande característica do BitreFS é a facilidade de gerar instantâneo. O instantâneo é um subvolume que compartilha seus dados e metadados com outro subvolume, usando os recursos de copy and write do BitreFS, onde as modificações em um instantâneo não são visíveis no subvolume original e vice-versa. Quando o comando para criar um instantâneo é utilizado, todos os acessos ao disco são temporariamente suspensos. Uma vez que a operação é finalizada, as operações são retomadas novamente. O BitreFS suporta também compressão transparente, já falei, implementado diretamente no sistema de arquivos. Tá? As partições comprimidas podem ser montadas usando o seguinte comando, mount-o compress, né? /dev sd 1, 2, 3, qualquer coisa lá, /mnt, tá? SD é A alguma coisa, B alguma coisa, uma letra, né? XX, letra e número. Né? Assim, novos arquivos que forem criados serão comprimidos se o tamanho do resultante for menor que o tamanho original. Para comprimir em qualquer caso, você pode usar a opção Compress Force na montagem da partição. Então, a compressão, a princípio, ela é opcional, ou seja, será feita se for vantajosa. Mas você pode obrigar a ter compressão na marra para todos os arquivos. O algoritmo de compactação padrão é o zlib, o LZO pode ser utilizado. Tá? A gente já viu essas diferenças ali, mostrei para vocês. O zlib tem uma taxa de compressão maior e o LZO é mais rápido e consome menos processamento. Se você quiser que seja permanente, adicione a opção Compress ou Compress Force no arquivo de configuração /tcfstab. Né? Tem lá o EAD do disco, né? A partição, o diretório que você vai montar, o diretório que você vai montar, o tipo de sistema de arquivo, né? E subvol, né? Igual @ /home, compress 00. Tá? Para conseguir detalhes sobre o sistema de arquivos montado, use o comando BitreFS File System show /mnt, considerando que está montado ali no diretório /mnt. Como o sistema de arquivos é comprimido, o comando tradicional df pode ter algum erro na hora de mostrar o gasto em disco. Né? E aí, então, tem outros comandinhos para ajudar. Bitri File System show /mnt mostra o tamanho total do sistema de arquivos de sua utilização. BitreFS File System df /mnt mostra os valores para o espaço total alocado e utilizado do sistema de arquivos. E Bitri File System UZ /mnt mostra dados similares aos dois comandos anteriores combinados. Então, ou seja, o DF, aquele comando que a gente conhece, disk free, né, ele não é muito preciso. Então, o BitreFS tem comandos próprios para saber a utilização do disco. Você pode migrar volumes de dados do sistema de arquivos S3, 2, 3 ou 4 ou RAID-FS para BitreFS. O processo de conversão ocorre offline e no próprio dispositivo. O sistema de arquivos precisa de pelo menos 15% de espaço livre para fazer isso. Então, você pode fazer essa conversão. Tá? Para reverter a migração para o sistema de arquivos original, coloque o sistema de arquivos offline e em seguida digite o comando BitreFS converte -R de reverse o dispositivo. Se possível, ler /dev, /sda1, /sdb1, alguma coisa assim. Mais documentação e referências estão aqui nesses links, né, sobre
SUSE, sobre o BTFS e outras coisas mais, outros sisteminhas a mais. E eu espero que o nosso videozinho, a nossa aula de hoje tenha sido útil para vocês. Tá? E por hoje é só, pessoal. Um abraço.